o retorno do descontrole financeiro. O rombo de 55 bilhões de reais no setor público é a prova real de que a conta finalmente chegou. Enquanto o cidadão comum aperta o cinto para pagar impostos cada vez mais altos, o governo gasta muito além do que arrecada. É uma matemática perversa. O Estado consome a riqueza do país para sustentar sua própria ineficiência. O câncer das estatais. O desempenho das empresas controladas pelo governo é vergonhoso, sendo o segundo pior desde o início dos anos 2000. O destaque negativo vai para os Correios, que hoje servem como o maior exemplo de como a má gestão política destrói o patrimônio nacional. Um prejuízo de 6 bilhões de reais, que recai sobre os ombros da sociedade, em empréstimos bilionários com garantia do governo para tentar estancar o sangue de uma empresa que sobrevive à custa de subsídios. A resistência em privatizar essas estruturas mantém o Brasil preso a um modelo de cabide de empregos e prejuízos crônicos. A bola de neve da dívida. O dado mais assustador é o crescimento da dívida pública, que saltou para quase 79% do produto interno bruto. Isso significa que o Brasil deve quase tudo o que produz. Juros altos. Quanto mais o governo deve, mais risco o país oferece, o que força a subida dos juros para atrair investidores. Futuro comprometido. A previsão de que a dívida chegue a quase 89% em 2032 é um testamento de que estamos deixando uma herança de falência para as próximas gerações. O custo de uma empresa mal gerida não é apenas do governo, é de cada brasileiro que vê o poder de compra derreter, enquanto o Estado se recusa a ser austero. O que vemos é um governo que prefere o populismo do gasto à seriedade da gestão. Sem privatizações e sem um corte real de despesas, o Brasil continuará patinando em déficits que sufocam o crescimento e punem quem realmente produz. Eu sou Matheus Cruz e sejam bem-vindos ao canal. Se não for ainda inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar ligado aos assuntos políticos da direita brasileira. Ao longo do ano, o governo gastou muito mais do que arrecadou com impostos, e o rombo foi de 58 bilhões de reais. As empresas estatais também ficaram no vermelho, déficit de 5,9 bilhões de reais. Só estados e municípios tiveram superávit. No balanço final, o setor público terminou o ano passado com um buraco de 55 bilhões de reais, uma piora em relação ao ano anterior, que já tinha sido de déficit. O desempenho das estatais federais foi o segundo pior da série histórica do Banco Central, que começou em 2002. Segundo economistas, esse rombo foi influenciado principalmente pela crise financeira dos Correios, que acumulou um prejuízo de 6 bilhões de reais até setembro. O balanço da estatal no ano ainda não foi divulgado. Os Correios vão reabrir na próxima semana as inscrições para o Plano de Desligamento Voluntário, para cerca de 15 mil funcionários até 2027. A medida faz parte do plano de reestruturação anunciado pela estatal. No final do ano passado, os Correios fecharam um empréstimo de 12 bilhões de reais com garantia do Tesouro Nacional para tentar recuperar o caixa, continuar as operações e quitar ou renegociar dívidas em atraso. Nós vimos esse resultado mais dramático está nos Correios. Uma empresa que foi mal governada, logo mal gerida, com prejuízos enormes, uma coisa catastrófica que agora estão tentando sanar. É uma empresa que deveria ter sido privatizada, não foi. Enfim, e agora realmente o custo não é apenas para o Tesouro, é para a sociedade é muito grande. A sequência de déficits do governo contribui para a disparada da dívida pública, um indicador da saúde financeira do país. Em 3 anos, ela subiu 7 pontos percentuais. E quanto maior a dívida, maiores os juros que os investidores cobram para financiar o governo. Em 2008, quando o Banco Central adotou a atual metodologia, a dívida pública correspondia a 56% do produto interno bruto. No ano passado, chegou a 78,7% do PIB, 10 trilhões de reais. E estimativas do governo apontam que a dívida vai continuar crescendo ano a ano até chegar a 88,6% do PIB em 2032. Ponto 1. O fantasma da má gestão e da corrupção para o eleitor conservador e para a classe média, o prejuízo em empresas como os Correios, traz à memória os escândalos do passado. A narrativa de que o governo usa as estatais como ferramentas políticas em vez de braços técnicos ganha força.
Quando o cidadão vê uma empresa pública no vermelho, ele não enxerga um serviço social, ele enxerga desperdício do seu imposto. Ponto 2. A inflação no supermercado. Existe uma linha direta entre o déficit do governo e o bolso do brasileiro. Gasto excessivo gera desconfiança. Investidores fogem, o dólar sobe e, consequentemente, os preços dos combustíveis e alimentos acompanham a alta. A carestia. Se o eleitor sente que o dinheiro não chega ao fim do mês, ele culpa diretamente quem está no comando. O rombo de 55 bilhões deixa de ser uma notícia de jornal e vira o aumento do preço do arroz e do feijão. Ponto 3. O fim da promessa de prosperidade. Governos costumam se eleger prometendo crescimento e dinheiro no bolso. No entanto, uma dívida pública que caminha para quase 90% do produto interno bruto sinaliza o contrário. Indica que o governo terá que aumentar impostos em um futuro próximo para pagar os juros dessa dívida. Retira a capacidade do Estado de investir em segurança, saúde e infraestrutura, já que todo o orçamento fica sequestrado pelo pagamento da dívida. Ponto 4. Perda de apoio do setor produtivo. O setor empresarial e os produtores rurais são extremamente sensíveis ao equilíbrio das contas. Quando a mídia escancara que o governo está gastando mais do que arrecada, a confiança para investir desaparece. Sem investimento, não há novos empregos, e um governo sem geração de emprego chega fragilizado às urnas. O contraste com os estados e municípios. O fato de prefeitos e governadores terem terminado o ano com saldo positivo, superávit, cria uma comparação cruel para o governo federal. O eleitor pode pensar: se o meu governador conseguiu fechar as contas, por que o presidente não conseguiu? Isso fortalece lideranças regionais de oposição, que se apresentam como gestores mais competentes. Se você gostou dessa notícia, já deixa seu like e também comenta sua opinião aqui nos comentários. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.